Alô, nação, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal Bibinho Fla React. No vídeo de hoje nós vamos ver a análise do F360 da ESPN. O que a galera achou dessa goleada épica, histórica, do nosso Mengão Malvadão em cima do Vasco da Gama? Gabigol renova? Tite acertou no momento de colocar Gabigol? Tite esperou o momento certo? É isso que a gente vai ver. Gestão de grupo de Tite, como é que tá? Vamos ver isso agora no F360 da ESPN. Do jogo? Então vamos lá. Acho que a dimensão a gente não tem, a gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chegado na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar um saldo devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando, assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Foi um resultado que nós não queríamos, que nós não pretendíamos. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco até, olhando um bocado que aquilo que foi o jogo, nós até entramos muito bem, entramos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um gol e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois quando sofremos um gol a equipa perdeu um bocadinho aquilo que é o controle emocional, culpa minha, por isso é que o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa. Professor Pacheco pedindo desculpa para a torcida do Vasco. Desde aquela entrevista do Josh Wander, da 777, lá em março de 2022, o Vasco só ganhou um jogo do Flamengo. Naquela entrevista ele disse que nunca mais o Vasco iria enfrentar o Flamengo com desvantagem, alguma coisa... Em desvantagem de orçamento. De orçamento. E de lá para cá foram 8 jogos, com 6 vitórias rubro-negras, 1 empate, 1 vitória do Vasco e a de ontem histórica, uma goleada marcante, né? 6-1. Sabe quantos gols o Flamengo marcou nesses 8 jogos contra o Vasco? Quantos? 18. Dá uma média de mais de 2 por jogo. Mas 18 mais 6 só ontem, né? O que aconteceu? Lembrando, para a gente falar um pouco do lado do Flamengo, para destacar um pouco. O Flamengo fez 6 ontem, tinha feito 4 no Bolívar, 3 no Milionários. 2 no Corinthians. 2 no Corinthians. O Flamengo tá fazendo gol. Ontem arrebentou a boca do balão. E o Vasco tomou 4 do Criciúma outro dia. Ontem levou 6. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. 17 gols sofridos. E aí, juntou tudo isso e acabou com aquele equilíbrio de rivalidade, ô Dona? Equilíbrio de rivalidade? Há muito tempo não tem esse equilíbrio, né? Essa é a verdade. O Flamengo ele tá em outro nível esportivo. Rivalidade há muito tempo o Flamengo e Vasco não tem. Tem historicamente, né? Mas recentemente, assim, é um vareio, é um passeio do Flamengo em cima do Vasco. Isso aí, o Flamengo tá anos-luz à frente do Vasco. E econômico. Econômico, né, de gestão, de elenco, comissão técnica. O Flamengo vem sendo um protagonista do futebol sul-americano, né? Brigando por todas as taças, levantando muitos títulos. E o Vasco vive uma situação pré-SAF, já no associativo, muito complicada, acumulando rebaixamentos, não conseguindo ser competitivo. Pós-SAF, você quer dizer? Você falou pré-SAF? Já desde a época do associativo, né? Tá, desde antes. Antes da SAF também já era uma entendi. situação muito complicada. A gente tem o quê, Breila? 23 anos aí de um Vasco reconhecível para quem conhece a grandeza e a história do que representa o Vasco da Gama para o futebol brasileiro. Então, assim, essa goleada que a gente viu ontem, a maior da história do Flamengo no Clássico, esse 6-1, ela já estava sendo ensaiada há muito tempo, Abel. Há muito tempo.
Se for pegar a história do Clássico, recorte recente, o Flamengo deu algumas goleadas no Vasco. Até com o Sampaoli. Recentemente, no último Campeonato Quanto Brasileiro. foi com o São Paulo? 4, né? 4-0? Não lembro se foi 4x0 ou 4x1, já perdi até as contas aqui. Mas já estava sendo ensaiado há muito tempo por conta dessa diferença, né, de projeto, por conta da qualidade que o Flamengo tem e toda a fragilidade de tudo que acontece, no amadorismo do Vasco, as escolhas erradas. Isso ontem se tornou uma certeza, se tornou algo concreto. E eu vou te falar, pelo que foi o jogo, ficou barato. Era para ter sido mais. 30 finalizações do Flamengo no jogo. 18 chutes no gol. E aí, a gente vai de novo aí para falar sobre o Tite, né? É um momento muito positivo do Flamengo na temporada. O Flamengo está crescendo coletivamente, está mostrando evolução. Acho que ele encontra o time ali com o De La Cruz como o segundo homem, o Gerson muito bem ali como meia pela direita. O Cebolinha, ele gera um impacto muito grande na esquerda. O Arrascaeta ontem voltando a jogar bem. O Pedro, artilheiro do país. O Flamengo está produzindo... Cebolinha se movimentando, né? Mais pelo lado esquerdo, mas, por exemplo, ele fez a jogada do gol do Pedro pelo lado direito. Sim, né? Ali no escanteio curto, né? Cobrado. Jogada trabalhada. Então, assim, o Tite ele foi muito cobrado, acho até com razão. O Flamengo não vinha apresentando um bom futebol, né? Um time muito previsível, muito engessado com bola. Mas ele conseguiu encontrar a solução, ele conseguiu encontrar a melhor engrenagem possível. O Flamengo ontem produziu e amassou o Vasco, encaixando pressão na série de bola, não pisando no freio. Ontem, o torcedor do Flamengo, que gosta muito desse DNA ofensivo, se sentiu representado, né? Foi uma festa rubro-negra. Por quê? Aplicou um 6-1, que era para ter sido mais. Das 30 finalizações, 18 foram no gol do Léo Jardim, que teve que trabalhar demais. E aí você tem gol do Gabigol, você tem gol do Bruno Henrique, você tem gol e grande atuação do Arrascaeta, Cebolinha deitando Gol e do rolando, Pedro. Gol do Pedro, ou seja, os símbolos dessa era vitoriosa do Flamengo fazendo gols, né? E tem Uma grande atuação, a melhor apresentação do Flamengo 2024, assim, disparada. E tem gente Que adiantou mudar de técnico para o Vasco? Ah, Bel, você sou chato sim com esse assunto, porque esse assunto me incomoda. Muitas vezes, na minha opinião, a maioria das vezes no futebol brasileiro, o problema não é o técnico. Você tem que manter o técnico e resolver os problemas para esse técnico. O problema do Vasco está muito além do técnico. O Ramon Dias fez um trabalho excelente no ano passado, salvou o Vasco, que tinha tudo para cair pelo péssimo primeiro turno que fez. O time começou mal, levou 4 do Criciúma. Então, vamos resolver o problema do time. Tá faltando jogador, tá faltando elenco, diretoria uma bagunça. Não, troca o técnico e vai resolver tudo. Agora estão felizes. Vitória é a mesma coisa, o Vitória da Bahia. O problema não é o que saiu e também não é o que entrou. Embora eu tenha ficado um pouco assustado na coletiva que o Pacheco deu antes do jogo, nem foi coletiva, foi para a TV Vasco, que ele fala, não, vai ganhar esse jogo quem tiver maior controle. Mas será que ele está pensando em ter controle contra esse time do Flamengo? E me pareceu um pouco peixe fora d'água. O Vasco deu muito espaço. A gente sabe da diferença entre os dois times. Essa goleada, como o Dona lembrou, e é verdade, isso é cruel, mas ela é uma lógica. Nem tanto. Também pelo jogo de ontem, mas pelo que são os dois times, os dois clubes nos últimos tempos. Agora, sabendo disso, você ainda se expõe daquela maneira. O Flamengo teve muito espaço para fazer o que fez. Pelo menos a partir ali o Vasco viveu nesse jogo aí 20 minutos. Esses 20 minutos que o Pacheco fala, que ele fala assim... Ele falou até 30, né, professor? Exagerou, né? Ele exagerou. E ele fala em mais de uma oportunidade para chegar ao segundo gol. Não houve mais de uma oportunidade. Só aquela do Com VS. boa vontade, você teve uma outra oportunidade. Isso. Né? Então, isso me assusta um pouco. Claro que a culpa não é do técnico. E eu mas também não ele estou dizendo também... que a culpa é dele. Estou dizendo que a culpa é do sistema, que fica trocando de técnico toda hora, achando que vai resolver. É o sistema... O cara chega perdido, gente. É o sistema que leva alguém a cair de paraquedas no clássico dele. É muito grande nessa simpática figura que apareceu aí nas últimas semanas. É um peso muito grande. Teve muito Flamengo, mas também teve pouco Vasco. Mas antes de tudo, a gente precisa exaltar o que o Flamengo fez. Tem esse lado do Vasco, trocando de técnico agora, um time muito frágil,
que, de certa forma, facilitou a vida do Flamengo. Mas o Flamengo ontem jogou muita bola. Nossa O Flamengo Senhora. ontem, a gente voltou a ver o Arrascaeta no melhor e fazia tempo que a torcida cobrava uma atuação dessas do Arrascaeta. A gente viu muita associação do Flamengo, muito jogo por dentro. Então é um time que emplacou 4 jogos Um atropelo, galera. Um atropelo. Ontem, assim, o Flamengo passou por cima e o Vasco não anotou nem a placa. A verdade é essa. seguidos de boas atuações, só sofreu um gol e tem sido mais equilibrado, como o Tite prometeu. Então foi uma atuação realmente de gala do Flamengo. Queira ou não, mesmo o Vasco com um jogador expulso, é um clássico, envolve ali rivalidade, envolve o brio dos jogadores. E o Flamengo mostrou fome, mostrou intensidade. Brilho. Então esse mérito não pode ser apagado. E aí, eu acho que o rótulo que colocam no Tite de técnico retranqueiro é injusto. Muito injusto por tudo que ele... Em determinado momento da carreira dele, eu até concordo que ele era um técnico mais baseado aí num sistema defensivo organizado, né? Buscava mais um jogo direto, mais eficiente. Precisando de um jogo como esse, assim, eu acho que o torcedor ele tinha um pouco de uma carência, de uma necessidade do Flamengo dar uma pancada no rival. O Flamengo foi muito equilibrado defensivamente também, quando encaixou a pressão, não deixar, olha quantas bolas o Flamengo recuperou na saída do Vasco. O Vasco não conseguia ter a conexão de defesa e meio campo. E o Flamengo, ele construiu seus gols com um repertório imenso. Era pela esquerda, pela direita, por dentro. Acho que um grande acerto do Tite, para o time crescer, como o Breiner falou, foi... Eu acho que o entendimento dele de que o jogo forte do Flamengo é um jogo por dentro, de aproximação e associativo. Ele tentou muito com os pontas e acho que o Gerson encaixou muito bem ali pela direita, porque ele é um cara que tem capacidade de criar. E aí o mérito do técnico de não ser cabeça dura, né, Donan? Porque depois do jogo contra o Palestino, ele poderia se aferrar ali ao esquema com 2 pontas e não, ele buscou uma solução até pelo abatimento, tudo que representou aquela derrota para o Flamengo. Não, é justamente isso. E também porque tem opções, né? Ele pode escolher a forma de jogar, a característica de jogadores. Tem muita gente boa no elenco. Por exemplo, o Pulgar tá voltando agora. O Alan tá muito bem. Teve até um problema físico ontem no jogo, né? Tem que ver como é que vai ficar a situação dele. Mas o Alan, que era um cara que estava devendo, ele hoje está sendo um jogador consistente no meio campo ali, né? Como um primeiro homem e o De La Cruz como um segundo homem de meio campo. Eu acho que o momento é bom, o momento é de evolução. O Flamengo está sofrendo poucos gols e está amassando os adversários. Está sendo aquele Flamengo envolvente e criativo. A torcida tem que esperar show todo jogo? Não. Acho que é irreal você pensar isso. Na Libertadores é difícil você ganhar uma Libertadores dando show todo jogo. Vai ter jogo apertado, vai ter jogo de 1-0, vai ter jogo de decisão nos pênaltis, vai ter jogo com gol no... Mas ficou devendo na primeira fase. Ficou. Isso é fato. Ficou. E parece que há um entendimento interno de que podem jogar mais, tanto é que deram resposta. Os 2 últimos jogos foram melhores. Só lembrando, o Flamengo do show do Jorge Jesus, campeoníssimo brasileiro e Libertadores, teve jogos difíceis e duros na Libertadores também. O pessoal pensa que era tudo 10-0. Contra o Grêmio foi show, goleada, 5. Contra o Inter não foi. Não, o gol do título... E antes do Inter, qual foi que o Flamengo passou nos Emelec. pênaltis? Emelec, não foi? Mas ali o Jorge Jesus tinha acabado de Tinha chegar. acabado de chegar, mas mesmo assim, não é jogo. sempre que você vai ganhar com show, O gente. torcedor do Flamengo tem que esperar equilíbrio em posição. Jogo ofensivo. A virada histórica contra o River Plate não vem com show. Então, Vem num exatamente. jogo, inclusive, muito difícil. Agora, o problema é que na amostragem recente, o Flamengo deixou de dar show muito mais por preguiça dele, Flamengo, por causa do freio de mão puxado, do que propriamente por exigência dos adversários. Dava para ter tido show contra Palestino, dava para ter tido show contra Milionários, dava para ter tido show contra Amazonas. Só para pegar 3 exemplos. Então, não é também que o sarrafo estava lá em cima e que o adversário não deixa. Claro, Libertadores tem esses jogos, mas não foram esses jogos. Ou tem O jogos do que o time Milionários, adversário talvez, também ali, se com posta altitude. bem com aquele ferrolho lá atrás. Então, mas o E é Flamengo difícil se jogar às vezes. antecipava. Esse é um Não foi o desafio caso pra do ele. Vasco ontem. O Flamengo se antecipava ao tirar o pé. E ontem isso não aconteceu. O Flamengo não tirou o pé. Voltando a falar do Flamengo, feito o registro, e muito bem feito o seu registro a respeito do Vasco, voltando ao Flamengo, o Marcos Braz falou sobre Gabigol e vai esperar. Ele disse que vai esperar porque vem julgamento aí. Olha só. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois
por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até o final do ano. A gente, lógico que numa situação normal já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. O Marcos Braz, ele foi perguntado ali se já havia alguma novidade em relação à renovação do Gabigol e se já havia clubes interessados, se algum clube tinha feito contato, e aí ele deu essa resposta. Tá certo, né? Ele acha que ninguém vai fazer proposta, enfim, enquanto não for resolvido o caso dele, o julgamento, enquanto não aconteceu o julgamento, que é dia 7 agora, né? Em relação ao caso do doping lá, enfim. Então, é compasso de espera, é isso, professor? Não vamos esquecer que, paixões à parte, isso é uma negociação. Tem dois lados de uma mesa, certo? Então o Flamengo seria, eu acho que até certo ponto, ingênuo de adiantar isso, adiantar valores, adiantar a negociação, pelo menos publicamente, enquanto essa situação não for resolvida. Ou um outro clube, por exemplo, Corinthians, que já mostrou interesse, vai fechar, porque a partir do meio do ano ele pode fechar um pré-contrato. Mas como que o clube vai fechar algo sem saber quando ele vai poder jogar? Se bem que no futebol brasileiro essas coisas acontecem, dependendo... Dos lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em favor do Corinthians... Gabigol, eu não sou especialista em assuntos bíblicos, mas acontece que quem cristianizou os coríntios, o povo de Corinto, foi São Paulo. Leitura de São Paulo aos Coríntios. Então ele pode ir para São Paulo também. Numa leitura mais ampla, mas esse tipo de citação bíblica ligada aos coríntios é bastante comum. Agora, ele não teve a sensibilidade... Acabou de aparecer com a camisa do Corinthians, aí vem com citação bíblica dos Coríntios. Dos Coríntios. Agora, assim, o Braz, eu acho que ele foi correto não foi coletiva, né? Na entrevista dele ali. O momento é de cautela, de você esperar a questão da punição dele, né? Se vai ser ampliada, se vai ser mantida, se ele vai estar livre para jogar. Ou se vai ser absolvido. Pode ser absolvido também, o Gabigol. Eu acho que o gol de ontem não é uma virada de página completa. Óbvio que ele é um ídolo eterno do clube, da torcida, mas é uma torcida que ainda está machucada, ainda está magoada. Mas depende dele, né, para que ele consiga essa recuperação dentro do Flamengo e até, se for muito bem, se for um jogador importante para o Tite, para essa equipe, quem sabe uma renovação, que eu acho que é até improvável, que existiu já um desgaste nessa relação. Mas o Braz tem que esperar e, assim como os outros clubes, também precisam esperar, né, para ver como é que vai ficar essa situação dele. Agora, eu só queria citar uma situação do Tite. Porque o Tite, a gente sempre fala muito sobre o Tite técnico, parte tática, o grande técnico que ele é, vitorioso. E a gente fala muito sobre a capacidade que ele tem da gestão, né, dos jogadores, a questão humana. Eu acho que ele foi muito grande, muito sensível e inteligente ao esperar o momento certo para colocar o Gabigol. Porque ele poderia ter colocado o Gabigol logo depois, né, no jogo logo depois que a bomba explodiu, né? Que a torcida estava nervosa. Ele teria ali uma reação, um cenário muito mais hostil da torcida rubro-negra. E ontem foi um momento favorável demais para o Gabigol, porque era um clássico contra o Vasco, uma goleada, um baile, a torcida em êxtase, um ambiente muito positivo para ele jogar e para não... Vai pensar em xingar o cara? Quem que vai pensar? Quando tá dando uma lavada dessa no rival. Então, assim, tem muita gente... O cara tá só dando risada, tomando cervejinha. Foi um ambiente perfeito, Abel. Foi um ambiente perfeito. O cavalo passou, o Tite falou, sobe, Gabigol. E assim, pra quem fala, né, tem muita gente que fala isso. O Tite não gosta do Gabigol. Se ele não gostasse do Gabigol, ele tinha jogado o Gabigol os Leões. Logo no jogo seguinte que ele ia tomar xingamento.
Então, assim, eu consigo entender que ele preservou também o atleta nessa questão humana e preservou a história que o Gabigol tem no Flamengo. Que o Gabigol não preservou errando, colocando a camisa do Corinthians, que foi um erro. E acho que ele merece a cobrança. Então, assim, acho que o Tite ele foi muito sensível ao esperar o momento ideal para colocar ele em campo, e ele acabou fazendo gol, que já era muito anunciado, né? Quando ele entrou em campo, encontrando um Vasco extremamente frágil. E se você... Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Referente ao Gabigol, infelizmente, houve essa situação, né, da punição, da possibilidade de uma suspensão maior. Tem um julgamento, não tem nada que o Flamengo possa fazer, realmente não tem nada. Tem que aguardar, como o Marcos Braz falou, tem que aguardar, porque o próximo passo do Flamengo só pode ser dado após julgamento. Não adianta, o Flamengo não vai conseguir abrir negociação com nenhum clube vai fazer proposta ao Gabigol agora. Referente ao jogo, foi um atropelo. Eu espero que, partindo desse clássico, o Flamengo comece a buscar mais gols, faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Lembra do time de 2019 que tinha fome de fazer gols? Eu espero que esse time agora também tenha fome de fazer gols. O vídeo, um abraço. Curta, compartilhe se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Tamo junto. Saudação rubro-negra, nação.